Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós agora estamos iniciando a leitura de uma biografia de São João Crisóstomo, escrita por Félix Arrarás, publicado pela editora Quadrante. João Crisóstomo, Vida e Martírio. Nós vamos acompanhar a vida desse grande santo da nossa religião, né? Eu vou começar aqui pela introdução, na página 7. Se o gosto pelas biografias cresce a cada dia, a biografia religiosa vem conquistando um posto de destaque no gênero. Afinal, as pessoas percebem que mais importa conhecer o drama vital do santo do que o do super-homem ou do herói. Principalmente se tivermos em conta que as qualidades destes dois tipos de homem estão contidas nesse valor denominado santidade e são, por ele, ultrapassadas. Brilha na santidade uma beleza de tipo muito superior a que podemos admirar na ação das leis físicas, na luta do homem contra as forças cegas do destino, nas belas artes ou no cenário multicolorido da natureza. E, no entanto, por um estranho paradoxo, essa beleza, apesar de tão elevada, é ao mesmo tempo a mais acessível, por sua capacidade de suscitar não somente a nossa admiração, mas um vivo desejo de imitação. Nem todos podem aspirar a ser grandes sábios, insígnes artistas ou inventores, heróis da pátria. Em contrapartida, a vida do santo fala a todos. Diante dela, todos sentimos vibrar alguma fibra do nosso ser. E se não desperta em nós a ânsia de repetir as mesmas proezas, pelo menos suscita o desejo de incorporar à nossa alma uma parte do calor e da inspiração que animaram esta vida. É a este valor que o mestre da biologia, Alex Carrel, aludia numas palavras que publicou no seu livro O Homem, esse desconhecido, e que parecem estar em desacordo com o título por seu tom afirmativo e nada agnóstico. Abre aspas. A beleza moral é um fenômeno excepcional e inesquecível. Aquele que a contemplou, mesmo que tenha sido uma única vez, jamais a esquecerá. Essa forma de beleza é muito mais impressionante do que a beleza da natureza ou da ciência. Confere que a possuem os seus dons divinos, uma força estranha e inexplicável. Aumenta o poder intelectual, estabelece a paz entre os homens. Mais do que a ciência, a arte ou os ritos religiosos, a beleza moral é a base da civilização.
Fecha aspas. A vida de São João Crisóstomo é um cume esplendoroso dessa beleza moral, um auge insuperável. Escalar esse cume, ou pelo menos percorrer as suas vertentes, detendo-se a conhecer sem pressa as principais vicissitudes dessa existência tão cheia de triunfos e de espinhos, é o mesmo que convidar o espírito a desfrutar das mais deliciosas perspectivas e alentá-lo com os mais nobres incentivos. O nome de Crisóstomo, de estoma, boca, e crisos, ouro, ou seja, boca de ouro, pelo qual hoje todos conhecem o santo, não lhe foi conferido senão no século VII, isto é, 2 séculos após sua morte. Procurava-se assim exprimir e estabelecer a arrebatada emoção daqueles que foram seus ouvintes, bem como a onda de admiração que as suas obras suscitaram na época. Alguns desses escritos representam homilias que pregou e que foram fielmente recolhidas pela estenografia, e outros fluíram-lhe da pluma, também de ouro, principalmente nos períodos em que esteve condenado ao silêncio. João Crisóstomo é, em unânime sentir, o príncipe dos oradores da Igreja. Apesar de terem existido tantos e tão exímios retóricos em todos os tempos e em todos os países. Pronunciar o seu nome equivale a mencionar o ponto culminante da palavra cristã. Na história da eloquência, tanto profana como religiosa, figura sem discussão possível entre os 4 ou 5 maiores oradores de todos os tempos. Mas convém ainda esclarecer um ponto acerca de São João Crisóstomo, orador. Formaria uma ideia muito incompleta a seu respeito quem se limitasse a apreciá-lo somente sob esse aspecto. Ao exaltarmos o artista, não podemos deixar de lado o homem, e menos ainda o cristão. Não se podem esquecer as virtudes que brilharam na sua vida fecunda e perseguida. Há aqui algo mais do que um gênio da eloquência, pelo menos no sentido em que se costuma interpretar essa palavra à luz do que se sabe sobre outros grandes oradores. A maravilhosa polivalência de São João Crisóstomo não se esgota em sua capacidade oratória. Hoje já somos capazes de reconhecer nele, a par do orador, um consumado exegeta, um moralista e reformador genial, um grande pedagogo, um defensor da justiça diante das arbitrariedades do despotismo, um pastor exemplar, um pai dos pobres que pregou pela palavra e pelo exemplo, um mestre de civilização em pleno ocaso bárbaro, um cidadão exemplar e, coroando todos esses títulos, um místico e um contemplativo, bem como um mártir da verdade que pregou. Cada um desses aspectos desse homem excepcional constitui uma mina, da qual se podem extrair outros tantos exemplos de virtudes do mais alto quilate. Se considerarmos que todos esses aspectos
entram em jogo na segunda metade do século IV da era cristã. Isto é, nesse século crucial em que chega ao clímax a batalha entre o paganismo decrépito e o cristianismo juvenil, e além disso, na própria entranha do Império Oriental, poder-se avaliar um interesse que apresenta uma vida como esta. O esforço que empregamos em redigir as páginas que se seguem, depois de termos desempoeirado vetustos papéis, terá sido bem empregado se contribuir, de alguma maneira, para fazer reviver a memória desse gigantesco apóstolo e para despertar simpatia pela sua figura em todos aqueles que trabalham pela nossa ressurreição. Então aqui é a introdução do autor, né? E é interessante um aspecto, né, que ele coloca aqui, que é um aspecto que ainda sobrevive em relação à nossa religião, que é São João Crisóstomo, né? Ele é muito estudado por aqueles estudantes de retórica, né? Ele é exemplo de retórica, não é? Mesmo para quem não é religioso ou mesmo não é católico, né? Então, São João Crisóstomo é daquelas figuras do cristianismo que se impõem aos estudos, mesmo aos estudos modernos, pela sua excelência, não é? Se impõe aos estudos acadêmicos, digamos assim, mesmo que a academia hoje não tenha mais nada a ver com as universidades cristãs, né? Católicas, que a igreja fundou, né? São figuras que as pessoas se aproximam delas, mesmo que não estejam interessadas pela santidade do homem, né? Por essa beleza moral que o autor fala aqui, né? E pela santidade do homem. São figuras que qualquer pagão atual que tenha interesse por estudos mais elevados há de defrontar em algum momento no estudo da retórica, né? Os tais estudos clássicos, né, que ficou em moda hoje, né, eles sempre consideram o João de Antioquia, né? E são figuras, por exemplo, como também que a academia não consegue ignorar, né? Como o padre Antônio Vieira, né? Que mesmo nas universidades atuais, né, ele é estudado, ele é lido, né? Não por razões religiosas, mas porque é um intelectual tão grande, escreveu tão bem na nossa língua, né, que é impossível ignorá-lo, né? Então, São João Crisóstomo é um dessas figuras, né, da Igreja Oriental, né? Nós estamos aqui, agora vamos adentrar numa história da Igreja Oriental, né?
de uma região da qual nasceu a igreja, né? A igreja nasceu oriental, né? E nós estamos aqui em meados do século IV, né? Que é um século muito importante para a igreja, tanto ocidental quanto oriental, né? Então é um padre, São João Crisóstomo é um padre da patrística grega, né? Ele escreveu em grego, né? Não em latim. A obra dele toda é escrita em grego, né? Certo? Então, essa importância de São João Crisóstomo, para nós, ela não se resume ao grande retórico, né? Embora há um prazer muito grande, estético, né? Quando lemos qualquer homilia de São João Crisóstomo, né? Mas para nós católicos, há esse prazer estético, né? Se soma muitas outras coisas que pertencem à nossa religião, né? A religião verdadeira, né? Então vamos começar aqui. O primeiro capítulo se chama Martírios à Vista. Entre os anos de 345 e 349, nasce em Antioquia, da Síria, o mais santo dos oradores e o mais orador dos santos, João, que seria cognominado Crisóstomo, Boca de Ouro, pela posteridade. Então esse nome só foi dado depois, né? Os dados de que dispomos sobre a sua infância e adolescência são poucos e obscuros. Há um, no entanto, que vale por muitos e que não podemos deixar de mencionar. É a maneira ativa, diligente e amorosa com que sua mãe se ocupou de educá-lo. De novo a presença da mãe, né? O pai, militar de alta patente, ostentava o título de Magister Militum Orientis, general dos exércitos do Oriente. Só conhecemos um de seus nomes, Secundo. Casado já em idade avançada, morreu pouco depois do nascimento de João, e juntamente com uma irmã um pouco mais velha, passou a depender dos cuidados da viúva Antusa. Era o nome da Santa Mãe de João. Essa teria, na ocasião, cerca de 20 anos e dispunha de um patrimônio considerável. O pai dele era de posses, né? Estava decidida a não voltar a casar-se. Não por motivos de índole sentimental, mas para dedicar-se por inteiro à educação do filho. Não acrescentamos e da filha, porque esta não volta a ser mencionada nas fontes e talvez tenha morrido prematuramente. A atitude da mãe arrancaria mais tarde de Libânio, professor de retórica de João e pagão empedernido, no momento em que conversava com o discípulo sobre a sua situação familiar, uma exclamação elogiosa: ó deuses, que mulheres não há entre os cristãos. Esse professor de retórica, o Libânio, famosíssimo, né? Ele foi professor de retórica de muitos outros santos.
Muitos santos estudaram com ele, né? No Oriente. O famoso orador não deixava de ter razão. Habituado ao espetáculo nada pudico e pouco edificante de tantas viúvas mais ou menos alegres, em cuja memória a figura do defunto esposo se esvaía com as últimas condolências, não admira que Libânio considerasse inexplicável ou até absurdo o caso de uma jovem rica e de fresca epiderme que abandonava o brilhante cenário do mundo pelos bastidores, recluindo-se na vulgaridade caseira pela austera razão de poder assim dedicar-se livremente a modelar a mente e o coração do filho. Bom, isso é, do ponto de vista pagão, eu estou falando do pagão, do paganismo primitivo, né? Não estou falando do paganismo de hoje, mas isso era do ponto de vista pagão. E veja, eu estou falando do alto paganismo. É inexplicável, né? Inexplicável. Uma moça, como ele diz aqui, né? Jovem, rica e de fresca epiderme, né? Podia atrair, enfim, quem ela quisesse, né? Então ela se dedica, se limita, né, ao seu lar e se dedica à educação de João. De novo, né, a gente já leu aqui várias biografias em que as mães dos santos têm um papel tão importante, né, na vida deles, né? Nós lemos sobre São João Bosco, a Mama Margarida, né? Lemos a biografia de Santa Mônica, que é o modelo, né, da mãe católica, né, mãe de Santo Agostinho. Enfim, em várias outras biografias a gente menciona, né? Essa mãe, como a mãe de São João Bosco, tem um nome, né, que a gente pode sempre lembrar, né? A Antusa, né? Certo? Entre os cuidados de Antusa, não se incluiu o de fazer administrar ao filho o batismo. Não se incluiu. Essa estranha atitude explica-se, porém, se tivermos presente que correspondia a um costume bastante difundido na época, possivelmente por duas razões. Nos setores mais ricos e acomodados da sociedade, imperavam uma mentalidade que bem podemos chamar manhosa. Muitos convertidos que provinham do paganismo não se sentiam dotados dos brios necessários para sujeitar a vida aos mandamentos da moral cristã. Fossem quais fossem os seus motivos e razões. E como sabiam, por outro lado, que o batismo deixa a alma tersa, diáfana e polida como um espelho recém-fabricado, iam adiando o sacramento até o final da vida, pensando que mediante esse estratagema garantiam a sua salvação eterna da maneira mais simples e sem maiores incômodos. Mais de um alto personagem daquele tempo recebeu o batismo in extremis, como se tratasse da unção final. É supérfluo dizer que a Igreja sempre condenou e combateu semelhantes maquinações do mais sórdido egoísmo.
Em outros casos, a dilatação do sacramento obedecia a motivos mais confessáveis. Em tempos como aqueles, nos quais ainda ocorriam intermitentes surtos de perseguição, em que a paz religiosa não passava de uma breve calmaria entre duas tempestades, em que serpeavam entre sombras as delações mais covardes, punha-se especial empenho em não admitir no seio da comunidade cristã senão pessoas que já tivessem dado bem fundadas provas de estarem firmemente alicerçadas na fé. A mãe de João talvez não encontrasse, por isso, maiores facilidades para batizá-lo, uma vez que o seu marido morrera pagão. Em decorrência, João só recebeu a iniciação sacramental depois de ter completado 25 anos. De qualquer modo, Antusa pôs todo o cuidado em formar bem o filho com vistas ao futuro batismo. Sob a sua proteção, Deus teve uma infância tranquila, abrigada dos ventos e bem regada de água e sol. Aprendeu com a mãe a doutrina cristã, e a escritura serviu-lhe de silabário para as primeiras letras. Na adolescência, o exemplo da mãe casta ajudou-o a escapar às paixões desenfreadas, bem servidas no ambiente de Antioquia, cidade frívola e sedutora, feira permanente de amores. O autor ainda vai entrar na questão da cidade de Antioquia, mas Antioquia era isso mesmo, né? Uma grande cidade, né? Como as grandes cidades do mundo, sobretudo as grandes cidades orientais, né? Então, João, como Santo Agostinho, ele conhecia a frivolidade do mundo, né? E a sedução do mundo. Foi também no lar materno que começaram a esboçar-se as qualidades que haviam de caracterizar mais tarde a sua vida pública. Uma sensibilidade refinada que o faria comover-se profundamente ante o espetáculo da natureza, como podemos ver nas homilias em que canta as belezas da criação. Os hábitos meditativos que desde cedo levaram a deixar de lado as brincadeiras e travessuras infantis, imprimindo uma gravidade precoce aos seus traços. A compaixão pelos pobres e desamparados, que parece inata nele. Um amor veemente e impetuoso pela justiça, que o levaria a sair em defesa do direito, onde quer que o visse espezinhado pela força bruta. E, por fim, uma profunda aversão a tudo o que tivesse sabor de hipocrisia, mentira ou duplicidade, e um candor e uma franqueza estampados no olhar ardente e profundo dos seus negros olhos, na sua fronte ampla, no andar marcial e resoluto que recordava a do seu falecido pai. Então aqui ele está pintando o nosso santo, né? Exteriormente, né? Você veja que todas essas características aqui de São João Crisóstomo, né?
é, ela poderia muito bem ser as características de um pagão, um nobre pagão, né, do alto paganismo, né? Mas que dará base, né, para a formação de um grande santo, né? Os registros históricos que chegaram até nós mergulham a infância e a adolescência de João numa obscuridade anônima. Não nos transmitem nenhum dado, nenhum incidente digno de nota ocorrido nesses anos felizes. À falta de elementos biográficos, teremos de acolher-nos, como último recurso, à recordação dos acontecimentos locais a que assistiu e que, sem dúvida, terão influenciado na sua formação. O principal deles é a perseguição religiosa que estalou por aqueles anos e que se revestiu de uma sanha especial na cidade de Antioquia e arredores. Então, antes de entrar aqui, essas perseguições religiosas desse período, né? Digamos assim, período. Veja que período que nós estamos aqui, né? Tratando, né? Nós estamos num período de meados do século IV, né? Então, nós já estamos no Império Ocidental com Constantino, né? Então, o Concílio de Nicéia foi em 325, né? Nós estamos tratando aqui digamos assim, do final do período das grandes perseguições, né? Final, mas ainda havia, né, essas grandes perseguições. Um retrato muito bom desse período é traçado num livro, num romance, né, que se passa mais ou menos nessa época, que é um romance escrito pelo cardeal Wiseman. Esse romance ele já foi publicado no Brasil há muitas décadas atrás, agora republicado pela editora do Centro Dom Bosco. E é um romance que eu sugiro que vocês leiam, se puderem, até concomitante a essa leitura aqui do João Crisóstomo. Ele se passa no Império Ocidental, né? Ele se passa em Roma e arredores de Roma, que é um romance chamado Fabiola, que é a história de uma moça, né, chamada Fabiola. O CDB, ele tem um subtítulo, em inglês ele tem um subtítulo, né, porque o cardeal Wiseman era inglês. Então o romance chama Fabiola, o subtítulo A Igreja das Catacumbas. O CDB resolveu intitular o livro A Igreja das Catacumbas, tirou a Fabiola do título, né? Mas o título original era isso. Então eu sugiro que vocês leiam esse livro. Por quê? Porque ele tem muitas informações sobre essas perseguições, sobretudo de uma perseguição importante de Diocleciano. E vocês vão ver como é que os cristãos
encaravam essas perseguições, como é que eles se submetiam a elas, como é que eles se preparavam para elas, como é que era a vida, né, da comunidade cristã em Roma, principalmente, né? E, enfim, é muito interessante esse romance para a gente, quando a gente fala dessas épocas antigas, né, a gente tem uma ideia mais ou menos familiar com o que preocupava os católicos na época, né? Como é que eles se preparavam, como é que eles se preparavam para o martírio, que eu estou querendo dizer, né? Preparavam os seus familiares para o martírio, os seus filhos para o martírio, os seus pais para o martírio, né? Suas esposas. Então é muito interessante, porque agora nós vamos entrar aqui numa perseguição, né? A descrição de uma perseguição aqui enfim, no livro aqui da biografia de São João Crisóstomo. Eu vou, de fato, parar aqui a leitura de hoje, que eu estou aqui na página 14, logo antes dessa descrição aqui da perseguição que foi, digamos assim, presenciada por São João Crisóstomo e que foi, de fato, uma influência na formação dele, né? Segundo o autor aqui, tá certo? Então, agora eu queria ouvir as observações, se elas existirem, de vocês à leitura de hoje. Professora, eu só estranhei não haver nenhum dado sobre o autor. Pois Você é, sabe quem não sei. Eles não falam. Sabe, as editoras brasileiras, realmente, elas têm uns problemas. Você vê que essa é uma grande editora, hein? Poucas vezes, quer dizer, não é, não é, o título original é em espanhol, né? Tanto, eu vou procurar saber, ver se tem alguma informação deles pela internet e trago para vocês amanhã. Mas é lamentável, sabe? Tem coisas das editoras brasileiras que são assim. Por exemplo, eu acabei de falar da Fabiola, né? Esse livro, ele já foi traduzido no Brasil há muitos anos atrás, né? Eu suspeito, pelas expressões usadas no livro que o CDB publicou, que esse livro o texto desse livro tenha sido recuperado de uma tradução antiga, feita em outra época. Porque dá para perceber as expressões do português, né? Mas não tem informação nenhuma na ficha catalográfica dele. Qual que foi o tradutor, sabe? É um desrespeito, uma coisa assim. O leitor, ele fica a ver navios aqui, né? Essas editoras são muito sei lá o adjetivo que eu uso, muito descuidadas, né? Por exemplo, a editora Caritatem, né? Quando ela publicou o livro O Ano Cristão que chama? É uma coleção, né, de 12 volumes. Essa o texto dessa, eu fui descobrir muito depois, o texto desse livro, publicado pela Caritatem, foi o texto de uma tradução desse livro, porque o original desse livro é em francês, mas foi pego de uma tradução para o português de Portugal no século XIX, né? E alguém em Portugal traduziu. Eu até descobri qual foi o tradutor. Mas assim, por que não informar isso pra gente?
para o leitor moderno. Para a gente, inclusive, entender certas coisas que contém o livro, certo linguajar, certas expressões, que hoje não são comuns. Mas, assim, enfim, eu posso dar aqui milhares de exemplos dessa falta de cuidado, desse descuido editorial. Realmente. Agora, isso não é muito comum na Quadrante. Infelizmente, não tem mesmo nenhuma. Você reparou bem, Ana Paula. Eu vou procurar saber sobre esse autor. Se eu conseguir achar alguma informação sobre ele, darei aqui amanhã. Mais alguma observação? E de novo, um livro que a gente lê fala que a igreja estava em crise, perseguida. Isso foi o tempo todo, né? O tempo todo. A igreja foi perseguida pelos imperadores. Não é? Depois que acalmou um pouquinho, a igreja foi perseguida pelos arianos, pela heresia ariana, que se aliou a certos imperadores e começou a matar muita gente. Se a gente lê o Martirológio, a gente vê que vários mártires da igreja surgiram porque foram mortos por arianos, né? E depois continuou a história dela, né? A história da igreja, ela sempre foi uma história de dificuldades, né? Nunca será diferente, né? Porque, inclusive, Nosso Senhor falou, né? Isso, né? Se eles me perseguirem, imagino que eles vão perseguir vocês, né? Então, essa é a tônica da igreja. E a gente vai ver como é que o próprio São João Crisóstomo foi perseguido, né? E martirizado, de certa forma, na vida dele. Então, é uma constante na vida da igreja. Nós que temos muito mimimi hoje em dia, em relação aos nossos ancestrais, nós temos uma vida muito boa como católico hoje em dia, né? É claro que muitos católicos são perseguidos no mundo inteiro e mortos e martirizados, né? Mas nós, no Ocidente, temos uma vida muito boa. Talvez muito melhor do que devíamos. E talvez muitas das crises da igreja hoje internas são porque nós estamos numa vida muito boa. Boa a tal ponto de que nós podemos causar confusões internas, às vezes muito sem sentido. Se tivesse um inimigo externo, a gente não teria tempo para essas firulas internas na igreja. Mais alguma observação, gente? Só que isso que a gente vê, então, só prova a verdade daquelas palavras de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Porque o tempo todo, é uma constante, né, pessoal? Épocas e épocas, ela teve, talvez, respiro na Idade Média, mas de resto, foi isso o tempo todo. O tempo todo. E é engraçado que Nosso Senhor tenha tido talvez a necessidade de falar das portas do inferno, né? Porque assim, ele falou, as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa que ele queria nos avisar, tá certo? Que em muitas épocas podia parecer que as portas do inferno estariam prevalecendo. Porque senão ele não teria falado isso. Então, o que é importante saber é o seguinte, pode ser que em alguma época as portas do inferno pareçam prevalecer. Mas Nosso Senhor já tinha nos alertado. Olha, parece, mas não é. Não é? Então, é muito importante a gente saber disso. Não é?
essa expressão, essa mensagem que Nosso Senhor deixou para a gente é muito importante, porque muitas vezes, em muitas épocas, eu não estou dizendo só na nossa época, não, parece que as portas do inferno estão prevalecendo. Né? Então a gente tem que sempre lembrar do que Nosso Senhor falou. Olha, parece, mas não vai prevalecer. Né? Então foi um aviso que Nosso Senhor deu, justamente porque ele sabia que sem esse aviso nós poderíamos cair no desespero de achar que as portas do inferno estavam prevalecendo. Né? Então, qualquer que seja a dificuldade interna ou externa da igreja, a gente tem que sempre lembrar dessa promessa. Né? E nessa promessa tem muitas coisas que não estão inclusas nela. Tá certo? Que é uma realidade que a gente vive hoje, né? Por exemplo, Nosso Senhor não está falando que porque as portas do inferno não prevalecerão, a igreja sempre será grande, sempre terá muitos membros, sempre cobrirá toda a face da terra. Não, a igreja pode diminuir eventualmente. Pode se restringir, o número dos seus membros podem ficar muito pequenos em algumas épocas, ou até no final dos tempos, tá certo? Isso Nosso Senhor não incluiu nessa fala dele. A gente precisa tirar dessa fala só o que ela nos diz. Né? Ah, mas a igreja está diminuindo o número de católicos no mundo, e não sei mais o que, não sei o que. Bom, isso tudo bem, tá mesmo. Mas isso não significa que as portas do inferno prevalecerão sobre a igreja. Ele está dizendo sobre a igreja. Né? A igreja que existia na época. Né? A verdadeira igreja que ainda existia na época. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado nessas interpretações. Né? Agora, que a igreja está sofrendo, sempre sofreu, etc, etc. Não tenha dúvida. E aqui nós vamos ver uma fase gloriosa, né? Que a gente lê nos martirológios, né? É que a gente vive neste tempo, né? E aí a gente tem dificuldade de lidar com o tempo que nós estamos vivendo agora. Não adianta. Esse é o tempo que a gente tem, ele que Nosso Senhor quer que a gente viva, e os exemplos dos tempos passados servem para nos dar força, né? Para nos dar, às vezes, alívio, às vezes esperança, às vezes força para lutar, né? O exemplo dos santos, mas a luta é a mesma, como sempre foi, né? A luta da nossa religião contra o mundo. E como é que a nossa religião luta contra o mundo? É através de nós, pessoalmente, né? Porque esse negócio, nossa religião, onde que ela está? Onde que ela está? Né? Está em nós. É nós que temos que fazer. Né? Então, essa é a luta. Né? E por isso que, assim, esse período dos mártires do paganismo primitivo, ele é muito importante que a gente tenha um entendimento dele, né? Um sabor dele. Por isso que esse livro do Wiseman é importante. Um outro livro também é importante, que eu já falei em algum momento para vocês, é o Quo Vadis, né? Que é um romance também extraordinário da época anterior ao do romance do Wiseman, porque o Quo Vadis ele é situado na época de Nero, né? Então, assim, e o do Cardeal Wiseman, Fabiola,
ela da época do Diocleciano, né? Então são períodos diferentes, mas que dá também aquele sabor, né, da igreja primitiva, inclusive no Fabíola tem muitas informações sobre as catacumbas, sobre a constituição das catacumbas, para o que elas eram, para que elas eram construídas, o que tinha lá dentro. Cada parte das catacumbas tinha a igreja, tinha os cubículos de cada um dos mártires mais famosos. Enfim, muito interessante. É bom a gente ter essas informações, né, Ana Paula, para a gente, enfim, ter uma história de como que a igreja sofreu as perseguições e se manteve para a posteridade, né? Nós somos herdeiros dessa igreja martirizada dos primeiros séculos, né? Então, e nós temos que estar à altura disso. Então, mais alguma observação? Pois bem, Deus lhes pague a presença, paciência, as observações, comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.